a declaração doutrinária. Nós estamos atualmente na declaração doutrinária, estamos falando sobre a Igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos ver aqui alguns itens que fazem parte da declaração, não é, a respeito da Igreja de Cristo. Então diz assim: há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como a reunião universal dos remidos de todos os tempos. Certo? Então, essa aí é que é a verdadeira, as outras também são verdadeiras, mas essa é a que é o ponto básico, né, do que seja a igreja. É quando está reunido todos os salvos de todos os tempos. Tempos antes de Abraão, tempos durante Abraão e depois de Abraão, tempos durante e depois de Cristo. Então, todos os salvos. Esta é a igreja de Jesus Cristo, não é? Onde todos os salvos estão guardados. É interessante essa igreja porque ela é formada somente de salvos. A igreja local, ela também tem joio. A igreja denominacional, ela também tem joio, tá? Agora também tem dois tipos de igreja que só tem salvos. Um é esse que estou acabando de mencionar, que é a igreja de todos os tempos, onde só estão inscritos os salvos. Não há joio aí nesse grupo. E o outro também é a igreja, então essa é a igreja geral e tem a igreja individual, a pessoa. O joio, ele não é igreja. Ele pode fazer parte da igreja local e da igreja denominacional, mas ele não é trigo, ele não é ovelha, né? Agora, a igreja de todos os tempos, essa só tem salvos. E a igreja individual, o joio não é uma igreja, tá? Ele não é uma igreja individual. Somente o salvo é que é uma igreja de salvo, tá bom? Então, é nesse aspecto. Aqui diz assim: essa igreja de todos os tempos é estabelecida por Jesus Cristo, sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é o cabeça. E essa definição é a mesma coisa também da igreja individual e da igreja local. Na igreja local, não é que ele seja, ele deve ser. Ele deve ser. Por que não é? Porque a igreja local e a igreja denominacional é formada também por joio. E muitas vezes liderada por joio. Então, não é que Cristo não é o cabeça do joio. Por mais que ele queira ser muito religioso, ele não é. Mas ele faz parte da igreja local e da igreja denominacional. Então, Cristo deve ser, né? Mas ele necessariamente não é por causa da presença do joio. Aí diz aqui mais: sua unidade é de natureza espiritual. A igreja de todos os tempos e a individual. Tá? Porque a igreja local e a igreja denominacional, ela não tem uma unidade de natureza espiritual. Ela deve ter. Por que ela não tem? Deve ter. Porque ela é formada por joio. Entendeu? Se ela é formada por joio, então ela não tem. Ela deve ter, ela deveria ter. É assim que funciona a coisa. Então, a unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal. Ela não tem, ela deve se expressar pelo amor fraternal. A igreja local e a igreja denominacional. Porque a igreja individual e a igreja de todos os tempos, essa sim é formada, ela é expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns ao reino de Deus. Se você olhar aqui os versículos que estão mencionados, você não, apesar que deveria estar aqui, mas não está. Os textos de Atos, capítulo 2, versículo 43 a 47. Deveria estar aqui porque
é fundamento para tudo isso, mas não está. Por que que não está? É fácil. Porque o texto fala contra o capitalismo. Entende? O texto fala contra o capitalismo. O texto fala de comunismo. Então, para a cabeça desses que formaram, que fizeram essa declaração, o que acontecia na igreja de Jerusalém era pecado. O comunismo é pecado. Querer o bem de todos ao mesmo tempo, igualmente, é pecado. Aquilo que Jesus, na cabeça deles, né? Na cabeça desses teólogos, aquilo que Jesus mandou fazer, que o rico fizesse, o jovem rico fizesse, aquilo foi o momento que Jesus pecou. Ou não era aquilo que ele estava dizendo. Isso na cabeça desses teólogos aí. Mandar vender tudo e distribuir com pobre, isso não é cristão, desse cristianismo que está aí. Esse cristianismo que está aí, ele é capitalista, ele gosta do rico, ele quer o rico, ele é igual à igreja de Jerusalém, depois dos anos 40, tem a cadeira especial para os ricos. Esse é o cristianismo de hoje, né? Defende com unhas e dentes a ganância, o capital. Entendeu? Então aquilo de Jerusalém não pode ser colocado como exemplo para a igreja de Jesus Cristo. É por isso que não está aqui, né? Atos capítulo 2, versículo 43 ao versículo 47. Não pode. Jesus dizer, vai, vende tudo e dá aos pobres? Não. Zaqueu, Senhor, agora que eu encontrei contigo, vou vender metade dos meus bens, vou dar aos pobres, e a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais a quem eu defraudei. Isso não pode entrar, isso é pecado, isso é contra Deus. Deus não gosta da distribuição da riqueza, Deus gosta do acúmulo, gente que acumula a riqueza. Esse é o cristianismo que a gente tem aí, tá bom? Não é de agora não, tá? Há muito século. Aliás, esse cristianismo nosso aqui, ele foi fundado, ele foi trazer, esse cristianismo, quer dizer, parte desse cristianismo, porque a outra parte é católica, mas parte desse cristianismo veio da influência americana. O catolicismo, como doutrina, ela tem uma preferência em estar do lado do pobre, em proteger o pobre, em querer o melhor para o pobre. O catolicismo trabalha declaradamente assim. E não é só na declaração, não. A atuação do catolicismo é nesse sentido. Não é? A gente reclama que o catolicismo tem muito dinheiro no mundo, mas esse dinheiro tem sido investido em lugares que você nem imagina e que a propaganda nunca vai mostrar, porque são em países onde realmente o povo precisa. Entendeu? Então, mas essa parte protestante, ela não gosta disso. Ela gosta do rico, ela gosta do que acumula riqueza, do que ganha muita grana, do que ganha muito dinheiro e do que investe, não, do que usa o seu dinheiro ali. O protestantismo gosta disso. Infelizmente. Infelizmente, porque isso não é o ensino bíblico, né, para o nosso comportamento. Tá bom? Então, isso aqui é para falar sobre a nossa declaração doutrinária. Veja que está tudo muito ligado uma coisa com outra, né? Aliás, a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Onde tiver um malzinho, pode ter certeza, ali tem a ver com a ganância.